Olá, eu sou Luana Ribeiro e hoje eu estou aqui para te contar um pouco sobre a minha história. Te contar o que eu estou fazendo aqui na internet, por que eu decidi vir aqui e por que eu decidi tornar a minha história pública, para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas que eu puder. Primeiro, eu quero te falar que eu vou te contar essa história com a narrativa de uma Luana que hoje se conhece. De uma Luana que sabe qual o seu papel no mundo, qual sua missão, qual o seu propósito, o que eu verdadeiramente vim fazer aqui no mundo. Então, para te contar essa história, hoje, sobre esse olhar, sobre essa Luana, eu consigo te falar onde essa história começou. Onde o porquê de eu estar aqui hoje teve início. E eu preciso te contar que eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Eu sou a filha mais velha. Eu tenho 3 irmãos e eu sou a filha mais velha. Eu tenho 3 irmãos e eu sou a filha mais velha. E os meus pais criaram a gente sobre muitos valores, sobre muitas regras. Sempre eu fui ensinada na perspectiva de muitos valores, muitas regras. Meus pais sempre deixaram claro que teríamos que seguir várias regras, que aquilo era o certo e que aquilo era o que tinha que ser seguido. Hoje eu honro e agradeço a história do meu pai e da minha mãe, honro e agradeço a forma deles terem nos criado, que foi através dessa forma que hoje eu consigo falar para vocês aqui tão abertamente que eu sou quem eu sou. E por que eu tô te contando sobre isso? Com 16 anos de idade eu engravidei. E quando eu engravidei, sendo a filha mais velha e vivendo sobre tantas regras e tantos valores, acontece que eu me peguei num beco completamente sem saída. Primeiro que eu era uma jovem, né, muito jovem. Hoje eu tenho 35 anos de idade, então se a gente falar há 19 anos atrás, uma menina de 16 anos estar grávida há 19 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje uma menina de 16 anos. Verdadeiramente, eu era uma menina e não tinha noção ainda da vida. E acontece que eu engravidei. E quando eu engravidei, eu decidi assumir aquela responsabilidade para mim. Porque na minha cabeça, na minha perspectiva, no meu mundo, na minha história, a partir dali, eu tinha que me tornar a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor pessoa que eu pudesse ser. E foi justamente sobre os valores do meu pai e da minha mãe que a partir dali eu comecei a viver. Comecei a viver para provar para as pessoas que mesmo tendo errado, mesmo eu tendo cometido aquele erro, eu ainda assim podia ser uma pessoa que agiria de forma correta. Me casei com o pai do meu filho, né? Estamos juntos, casados até hoje, graças a Deus, é o amor da minha vida. E acontece que, como casal e tendo uma criança para sustentar, eu tive que ir trabalhar também para ajudar nas despesas de casa, nas despesas com o meu filho. E eu comecei a trabalhar, meu filho era muito novo, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos de idade. E eu tive vários trabalhos, até que meu pai me arrumou um emprego que era bem distante da minha casa, cerca de uns 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar. Eu moro na Zona Leste e eu comecei a trabalhar na Zona Oeste. Aí o meu filho tinha por volta de 2 anos e meio, 3 anos de idade. E eu tinha que entrar muito cedo nesse trabalho e sair muito tarde. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite.
de segunda a sábado e domingo das 8 a meio-dia. E acontece que meu filho era muito novo e na época eu não tinha carro, então a condução era difícil. Eu acordava muito cedo, eu deixava meu filho dormindo quando saía de casa e voltava à noite, ele continuava dormindo porque já era tarde, até chegar em casa já era cerca de 9 horas. E ele estava dormindo novamente, né? A minha mãe cuidou dele nesse tempo, que ele era criança. E acontece que eu trabalhei nesse lugar por 15 anos da minha vida. 15 anos que eu agradeço muito por ter trabalhado lá, porque eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a ser líder, eu aprendi a respeitar o próximo, eu aprendi a ser respeitada como pessoa. Eu agradeço cada pessoa daquela que trabalhou comigo, eu agradeço toda a história que eu tive, o dono da empresa, todas as pessoas que conviveram comigo durante esses 15 anos, porque ali, na verdade, eu me tornei mulher. Eu passei de ser criança, porque quando eu saí para trabalhar, eu simplesmente era uma criança que queria sustentar outra criança. E eu fui me tornando mulher, tendo responsabilidades naquela empresa, vivendo num mundo que era totalmente diferente do meu, mas que eu agarrei também com muita responsabilidade para provar para mim e para todas as pessoas que ainda assim, mesmo tendo cometido o erro que eu cometi lá no passado, eu ainda assim era uma boa pessoa. E acontece que eu trabalhei nesse lugar, né, como eu falei, por 15 anos e exaustivamente acontecia de eu chegar em casa e estar muito cansada, como o horário era muito puxado, acontecia de chegar em casa, estar muito cansada, não ter ânimo, não ter pique para mais nada. Como é um comércio, então eu não tinha feriado, não tinha emenda de feriado nem nada, não conseguia descansar o suficiente. E por assumir aquela responsabilidade de trabalhar naquele lugar e que aquele lugar, depois de bem pouco tempo, passou a ser totalmente de responsabilidade minha, eu coloquei na cabeça de que eu precisava me dedicar totalmente ali àquela empresa. E eu vivi durante esses 15 anos completamente sem desligar. Eu não me permitia ter férias, porque na minha cabeça eu era muito responsável por aquele estabelecimento, tudo que acontecesse ali era de responsabilidade minha e eu tinha que estar presente porque eu era gerente da empresa. Então, mesmo que ninguém tivesse ali, mesmo que ninguém fosse trabalhar, eu tinha que estar lá para trabalhar, eu tinha que estar lá no meu horário, eu tinha que cumprir minhas responsabilidades e por muitas vezes eu não conseguia nem desligar enquanto eu dormia. Tive pouquíssimos dias de férias, teve anos de ter 9 dias de férias, 13 dias de férias. Eu não culpo o dono da empresa, isso era uma responsabilidade minha e eu não me deixava desligar. Até que aconteceu que chegou um tempo da minha vida que, por não me permitir me desligar que eu falo é da responsabilidade que na minha cabeça eu tinha, que era totalmente minha, eu comecei a ter algumas consequências. E algumas dessas consequências foram: eu tive queda severa de cabelo, tive desidrose, que é uma coceira na palma da mão e depois vai formando bolhas e aquela bolha vai descascando e vira uma coisa muito feia. Eu tive também nos pés essa desidrose, eu tive picos de ansiedade e aconteceu que eu procurei uma dermatologista para saber o que estava acontecendo com o meu cabelo, o que estava acontecendo com a minha pele, o que estava acontecendo com o meu corpo. E simplesmente a dermatologista falou para mim o seguinte: olha, Luana, nós vamos fazer os exames, vamos ver como que estão os seus hormônios, porque eu como dermatologista é isso que eu posso fazer. E aí a gente marca uma outra consulta, você me traz o resultado dos exames. E marquei outra consulta, fiz os exames que ela pediu e voltei na outra consulta com os resultados dos exames. E acontece que quando eu cheguei
nessa consulta, a dermatologista falou pra mim o seguinte: olha, Luana, todos os seus exames, seus hormônios, eles estão todos ok. Você não tem problema nenhum dermatológico. O seu problema é emocional. Você está com um problema emocional. Você tem que procurar alguém para te ajudar. Seu problema é estresse. E aquilo foi muito estranho de ouvir, porque na minha cabeça, estresse, uma pessoa estressada era uma pessoa muito louca, que vivia pilhada, nervosa, brava, tal e tal e tal. E esse tipo de pessoa eu não sou. Eu nem sei ser assim. E então, naquele momento, o meu mundo meio que desabou, assim. Eu fiquei totalmente perdida, porque a médica fala que eu sou estressada. Como assim eu sou estressada? Mas, na verdade, eu nem sabia o que era ser estressada. E aí eu decidi, primeiro, antes de procurar um outro médico, que eu nem sei que médico que eu deveria procurar, eu decidi primeiro entender o que era o estresse e por que ela estava falando que eu estava estressada. E nas pesquisas de estresse do Google da vida, que é o primeiro lugar onde que a gente vai procurar fazer pesquisa sobre alguma coisa, lá no Google falava o seguinte, que estressada era a pessoa que trabalhava demais, que não dormia direito, que não tinha férias, que não descansava, que não tinha lazer. Na verdade, era tudo aquilo que eu era, sem saber que eu era a tal da pessoa estressada. E eu fiquei meio perdida sobre o que fazer, porque eu não queria, com todo respeito a psicólogos, a psiquiatras, eu não queria procurar esse tipo de ajuda, porque na minha cabeça seriam profissionais que me dariam remédios, e eu não queria tomar remédio, eu queria me curar sozinha, eu sempre tive esse negócio de autossuficiência, e realmente, de fato, foi o que eu procurei fazer. Procurei algumas alternativas. Eu pensei, eu vou procurar algumas coisas antes se eu conseguir resolver sozinha, beleza, porque eu também nem tenho tempo de procurar um psicólogo para ficar lá 1 hora na frente do psicólogo para ele me ouvir e tal, aquelas coisas todas. E aí eu decidi procurar algumas coisas alternativas e ver o que lá no Google podia me orientar para alguma coisa. E nas pesquisas, na rede social da vida, tal, internet, Instagram, Facebook, eu vi uma pessoa que estava falando sobre meditação, sobre acalmar a mente, sobre respiração, sobre você controlar a sua respiração. E isso me chamou a atenção. Foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, foi a meditação. E eu comecei a fazer isso sozinha, sem entender muito também o que era. Simplesmente acordava 5 minutos mais cedo do que eu já acordava cedo e fazia minha meditação. Ficava lá alguns minutos conversando com o meu corpo para entender por que ele estava agindo daquela forma. Sinceramente te falando, foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Conversar comigo mesmo, com o meu corpo. Isso pode parecer um tom de meio de loucura, mas é uma coisa incrível. Quando você conversa com o seu corpo, você conversa com o seu silêncio, você começa a ouvir a sua voz. E isso para mim foi uma coisa libertadora, porque eu não estava procurando em outros lugares respostas para as coisas que estavam acontecendo comigo. Eu estava buscando dentro de mim resposta. E foi exatamente onde eu encontrei. E um outro dia, procurando lá no Instagram, no Facebook, olhando lá a Vida Alheia, eu vi uma pessoa que estava falando sobre um curso de imersão, onde que você ficaria 2 dias imersa e você descobriria sobre autoconhecimento, desenvolvimento, valores, sobre sua missão de vida, seu propósito. E isso tudo me chamou muita atenção, porque eu não sabia o que era isso. Eu nunca parei para pensar se eu tinha isso, se aquilo era possível para mim. E eu decidi ir nesse curso de imersão de 2 dias. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi estar imersa esses 2 dias na minha história.
em quem eu de fato sou, o que eu vim fazer no mundo. E lá, a trainer começou a falar sobre valores. Vamos trazer agora os seus valores. Quais são os seus valores? E já foi muito louco no começo, assim, porque falar sobre valores era uma coisa muito para mim, muito distante de quem eu era. Porque valores, até aquele momento, hoje eu consigo te contar essa história, até aquele momento eu vivia valores que não eram meus. Eu vivia os valores do meu pai, os valores da minha mãe, os valores do meu marido, os valores da sociedade onde que eu estava inserida, das pessoas da onde eu trabalhava, porque eu queria de certa forma provar para elas que ainda assim eu era uma boa pessoa. Isso eu falo conscientemente hoje, mas nunca foi consciente isso para mim. Naquele momento que aquela trainer falou sobre valores, que isso tudo aflorou em mim. Que eu consegui entender que até ali eu estava vivendo valores que não eram meus. E quais eram os meus valores? O que de fato para mim fazia sentido? O que eu estava fazendo com a minha vida se eu não estava vivendo sobre os meus valores? E eu comecei a colocar no papel quais eram de fato os meus valores, o que para mim importava e o que eu precisava viver para viver aqueles valores que para mim eram importantes. E um dos primeiros valores que traz para mim, o que para mim é importante, é a família. E quando eu entendi que esse principal valor para mim é a família, eu consegui entender por que lá atrás eu decidi viver sobre os valores que não eram meus. Porque eu gostaria, a minha forma de mostrar para minha família, de unir a minha família, era sendo o que eles queriam que eu fosse. E no final daquele curso de imersão, no final daqueles 2 dias, eu estava com o rosto deste tamanho, chorando, louca, desesperada, com tanta liberdade dentro de mim. E aqueles 2 dias foram os dias mais libertadores da minha história até ali. Com 34 anos de idade, eu nunca tinha vivido nada parecido daquilo. Eu consigo até me emocionar. É incrível falar sobre aquele momento, porque a partir dali, toda a minha vida fez sentido. Sabe quando vai encaixando os pontinhos, vai construindo os bloquinhos e você vai entendendo o que aconteceu, por que aconteceu e por que deveria ter acontecido aquelas coisas na sua vida? E simplesmente eu decidi que a partir dali, a partir daquele dia, eu iria ajudar o maior número de pessoas que eu pudesse a sentir a mesma liberdade, a sentir as mesmas emoções, a sentir que verdadeiramente você pode ser uma pessoa livre, você pode ser uma pessoa feliz, sendo exatamente do jeito que você é e seguindo exatamente os seus valores. E para isso, eu decidi usar uma ferramenta que é a metodologia do coaching. Eu sou formada hoje coach, analista comportamental. E eu decidi buscar essa formação para ajudar as pessoas a viverem tudo aquilo que eu vivi naqueles 2 dias. Que, na verdade, eu me encontrei. Eu hoje consigo te falar qual é o meu propósito de vida, qual que é a minha missão de vida. E por que eu comecei a te contar essa história? Contando lá na minha adolescência, contando lá na minha pré-infância. Por que eu comecei a te contar lá? Simplesmente porque eu sei que eu passei por todo esse processo hoje na minha vida, porque a minha missão de vida é ajudar as pessoas a se libertarem das suas prisões emocionais. Hoje eu entendo que o meu propósito de vida é esse.
Eu estou no mundo para fazer isso. E como eu te falei, eu resolvi buscar uma metodologia para ajudar as pessoas a se encontrarem exatamente como eu me encontrei. Então, hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou Luana Ribeiro. Eu sou coach de autoestima e relacionamento e analista comportamental. Hoje eu me entendo e é essa ferramenta que eu ajudo as pessoas a se entenderem, a entenderem o seu lugar no mundo, o seu propósito e a sua missão. E eu decidi que enquanto eu viver, enquanto vida eu tiver, eu vou ajudar o maior número de pessoas que eu puder com a minha história e com a minha voz. E é isso que eu estou fazendo aqui na internet. Eu estou aqui para compartilhar a minha história e, através da minha história, ajudar todas as pessoas que eu puder a viver uma vida mais feliz, mais leve e com significado.